Nós precisamos ser bons guerreiros, precisamos aprender a lutar, precisamos ter as armas certas, conforme nos ensina Efésios capítulo 6. Mais do que isso, precisamos conhecer o nosso inimigo. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Quero pedir para você já de imediato dar o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, lógico, se você já se inscreveu, eu só vou pedir o seguinte: vamos espalhar o bem, vamos compartilhar esses vídeos, meus irmãos. Precisamos passar para outros irmãos e o assunto de hoje é muito importante. Por quê? Porque a gente tem tratado com naturalidade e temos ficado amigo de inimigos que têm vindo para acabar com a nossa vida. Nós temos permitido isso. Nós não podemos mais. Nós precisamos compreender a gravidade dessas coisas e como nós devemos nos colocar. E principalmente quando falamos, né? Quem viu a capa viu que é um dragão de 7 cabeças, né? Ou uma hidra. Fica aí a seu critério. Ou até tem aí outras culturas que falam desses bichos de um monte de cabeça, né, que parecem serpentes, aliás, dos 7 pecados capitais. É disso que a gente lembra. Deixa eu contar para você uma coisa. Eu tive a graça, a oportunidade de recentemente ler um livro chamado Os 7 Pecados Capitais, um guia tomista para derrotar o vício e o pecado, de um autor chamado Kevin Vost, da editora Eclesi, e está aqui. Né? Não é um livro grandão, é um livro fininho, mas ele tem uma coisa que é maravilhosa, né? Que ele colocou, segundo a Suma Teológica de São Tomás, Santo Tomás de Aquino, né? E Santo Tomás coloca para nós que você não vai conseguir ver a tabela e vai ficar um pouco ruim para eu pegar e mostrar para você desta maneira aqui. Eu posso até aproximar um pouco, mas acho que a letra vai ficar meio borrada. Não, vai ficar borrado, então não vou fazer isso, tá bom? Ele coloca, Santo Tomás apresenta que, por exemplo, né, tem gente que acha as coisas normais, né? Ah, não, mas eu tenho uma preguicinha, eu não sou um cara invejoso, né? Porque o pessoal fica muito preocupado em ser invejoso, né, em alguns excessos que podem gerar vícios, quando o cara cai numa compulsão alimentar, aí ele percebe que é um guloso, mas fora isso, acha que não tem problema nenhum. E aí começa a cair em problemas, e um começa, parece que a puxar o outro, e não consegue ver a gravidade e o problema que isso vai levando. Por que eu mostrei, né? O que tem nessa tabelinha aqui? Nessa tabelinha aqui ele coloca os 7 pecados capitais e embaixo ele coloca consequências desses pecados capitais. E digo mais, um vai puxando também para o outro. Tá? Você, meu irmão, que está com problemas relacionados... É muito bom que a gente analise isso, temos um tempinho aí para fazer essa análise. É lógico que ela poderia ir muito longe, mas fica a minha indicação, né, de um curso, né, que é a Terapia das Doenças Espirituais, famosa, do Padre Paulo Ricardo. Se você não fez ainda, o mundo já fez. Então, se você ainda não fez, corre atrás. Vá fazer esse curso. Ele é importantíssimo para você conhecer. Inclusive lá, o padre não usa o termo preguiça, ele usa o termo assídia, que é um termo até mais profundo do que a preguiça, né, do que o termo preguiça. Porque quando você escuta preguiça aqui no Brasil, as pessoas pensam, o cara numa rede, não quer fazer nada, é um domingo, sei lá. O cara pensa um monte de bobagem. E o negócio é muito mais profundo, a ponto da assídia, que é uma preguiça espiritual, ser considerada como uma depressão. Mas não é a depressão doença, é a depressão pecaminosa, porque ela vai tirando de você tudo aquilo, você vai perdendo a força interior, você não quer mais o sacrifício que é árduo e, consequentemente, você vai perdendo o sentido da vida. Mas para chegar nisso, às vezes tudo começou de uma gula.
e consequentemente da gula foi para um vício. E ali colado da gula tem a luxúria. Em tempos de banda larga, é muito mais fácil cair na luxúria, né? Porque para ver uma foto, para ver um vídeo que tenha algo de linha pornográfica, é facílimo. É muito fácil. Tu estalou o dedo, tá lá, na sua cara. Quando não, e eu escuto algumas histórias assim às vezes, de pessoas trocando entre elas, né? Ah, eu mando para você, você manda para mim, o nude. Então nós chegamos num ponto onde assim, tornou-se normal. E a gente fala, mas não tem problema nenhum, é só uma fotinha. Pois bem, meus amigos, o que é que causa a luxúria depois que você já está movido por ela? Veja que coisa interessante, a luxúria costuma causar nas pessoas uma cegueira de espírito. Ora, será que não temos visto em nós uma cegueira tamanha, a ponto de já não ver mais problemas nos pecados que temos? E começamos até a dar risada e fazer piadinhas, né, sobre isso. Um outro, inconsideração, inconstância. Que coisa engraçada, né? O sexo, ele é físico, né? Você faz um ato físico. Mas ele tem uma consequência espiritual e as pessoas não entendem o porquê, porque tirou-se o sentido sexual nos dias de hoje. Visto que, quando temos uma relação, pode ocorrer de uma relação uma gravidez, significa que da relação pode surgir vida. E ao se ter a relação, há uma renovação da vida entre os esposos. Ah tá, você vai dizer assim, não, mas eu não faço com a minha esposa, eu faço com uma mulher hoje, com outra amanhã. A menina fala, não, eu faço com um cara hoje, com outro amanhã. Pois bem, né? E aí, consequentemente, você utiliza, né, de recursos para não haver a possível procriação. Não quer dizer que toda relação vai ter procriação, mas aquilo que seria um significado de amor entre o casal tornou-se apenas um esporte. Não se trata de tornar objeto a mulher ou o homem, mas é de um objeto de que ambos se tornaram. E aí a consequência é essa, porque ela vai perdendo o sentido daquilo que deveria acontecer. Disto, as pessoas não vão percebendo, mas caem na preguiça espiritual. Por quê? Porque como ela arrumou uma facilidade para realizar os seus desejos, ela já começa também a perder esta energia. E aí, novamente, eu tenho que repetir, porque o pessoal sempre joga para o lado esotérico. Então eu estou falando de energia física, da sua força, né, o seu tônus, né, a força que você tem, baseada, porque ela é muito forte realmente, né, veja, quando você está no ato, o esforço, a dedicação, como o seu corpo, respiração, tudo age ali, né? Então a gente não leva a sério porque a gente acha que é só uma questão física, mas tem uma questão espiritual. E disto, a gente vai se precipitando, existe uma precipitação na luxúria. Depois vai haver um ódio a Deus, porque a gente vai começar a ficar bravo, né? Não posso fazer isso, e eu já ouvi isso, já ouvi a pessoa falar, eu não cumprirei um mandamento se esse mandamento me deixar triste. Ouvi esta frase ipsis literis. Por quê? Porque a questão sexual ficou maior do que todo o resto. A pessoa agiu assim. Quais são as consequências? Você começa só a olhar para você, né? É o apego à vida presente. Na questão da gula, cai na gula, cai na bebida, né? Gula pode ser tanto de bebida quanto de comida. Ou vai engordar muito, né? E aí vai haver impureza, vai haver verborreia, vai haver embotamento da inteligência. Nós podemos ficar mais burro. Olha isso.
Mas fica burro por comer mais, por beber demais? Pior que fica. Porque a gente começa a falar, nossa, o viciado está numa burrice. Porque olha, como é que pode? Uma pessoa tão boa, a vida da pessoa acabou. Né? Um cara que cai, por exemplo, no alcoolismo e fica jogado, às vezes era um cara sensacional, uma pessoa espetacular, não consegue ser dono de sua própria vida, virou escravo. Isso é ou não é embotamento da inteligência? É lógico que é. É lógico que não está conseguindo usar da inteligência. Está tomado, está perdido. Caiu na preguiça. Quando cai na preguiça, a malícia toma conta, olha que coisa. Né? E aí vem o desânimo, vem a falta de esperança, né? Languidez no cumprimento dos mandamentos, que eu falei lá, ó, começa a reclamar dos mandamentos. Ai, não vou conseguir, é tudo tão difícil. Ai, pra que não? Não precisa disso não, boba. Precisa de tudo isso aí não. Né? Aí começa a olhar, né? Porque eu queria ter a vida que outra pessoa tem. A princípio é só no sentido da tristeza. Presta atenção, isso é só no sentido da tristeza a princípio. Depois o camarada vai para inveja, porque eu queria ter a vida do outro. Ai, puxa, por que eu não sou rico que nem não sei quem? Ai, por que eu não sou bonito que nem não sei quem? Ai, porque eu não tenho tal coisa que nem não sei quem? E cai na inveja. Da inveja começa a calúnia. Por que tanta gente que está no vício da gula, está no vício da luxúria, vai para a inveja e começa a entrar para movimentos que querem sempre criar caos social? Começa simplesmente assim, não, porque eu pertenço a um grupo que foi desrespeitado por outros. Termina você só se reunindo em grupinho para atacar outras pessoas, às vezes nem tem culpa, não tem nada a ver com a história, e você ataca essas pessoas, bate nessas pessoas. Tem vídeos recentes aí, por causa de manifestações dos Estados Unidos, pessoas que não tinham nada a ver com a história apanhando. A revolta talvez a princípio até fosse justa, mas aí depois bater em comerciante, matar homem, matar mulher, qual é o sentido? Então entra num ciclo maluco. É lógico, um vai cair para um lado, o outro vai cair para o outro vai cair para a vanglória, o outro cairá para a avareza, e praticamente todos cairão no orgulho. Pois é. O orgulho aqui como um vilãozão. E o egoísmo, né? Que é aquele filáusia, o amor de si contra si, né? Lutar contra esse pecado. Essas são tendências e consequências que ocorrem quando agimos movido por esta criatura de tantas cabeças terrível e que precisamos vencer, precisamos domar. Ela ataca todos os homens. Não conheço nenhum homem nesta terra que escapa desse ataque dos 7 pecados capitais e que precisa ficar muito esperto em sua vida espiritual. Vamos vigiar e orar. A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.